Isaías capítulo 53, somente o verso 8. Nós temos todo o evangelho, toda a redenção, toda a cruz, só nesse 8, pela impressionante economia de palavras que o Espírito Santo usa para expressar tão gloriosas verdades. Diz assim o verso 8: Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos, vamos orar. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, em mais uma longa e árdua jornada, que é a nossa fé cristã, a nossa vida cristã, cheia de vales, desertos, provações, intempéries, mas também repleta de livramentos, graça, misericórdia e manifestações poderosas do Senhor. Que não seja diferente essa noite, Senhor. Não há um dia sequer que podemos dar o luxo de ficar sem sua graça, porque sem Ti nada podemos fazer. Somos pequenos, desprezíveis, somos limitados, fracos, necessitamos desse Pai amoroso, que nos cubra com suas asas, seus braços, sua sombra, para ali encontrarmos abrigo, refúgio, em dias maus. Que a graça do Senhor permeie todo esse salão, que o Senhor receba a glória para si, nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, já que nós estamos no mês da Páscoa, onde mundialmente se celebra, ou pelo menos se faz menção da morte de Cristo, da crucificação do Senhor Jesus, eu achei por bem trazer aqui uma mensagem a respeito de Cristo. Obviamente que é impossível esgotarmos esse assunto, esse tema tão elevado. Nós estamos diante de um dos capítulos mais belos e mais profundos de toda a Escritura. Um tratado sobre cristologia, sobre a crucificação, que quase não encontramos em outra parte da Escritura. Tamanha profundidade, você poderia rasgar esse pedaço da Bíblia, sumir para uma ilha deserta, e você seria enriquecido até o último dia da sua vida, e dali você extrairia conhecimento, alimento inesgotáveis para pelo menos 5 eternidades, só com Isaías 53, dada a profundidade, a extensão, a largura da graça, do poder, da sabedoria contido ali. E a salvação que foi comprada e entregue a nós, eu acredito que para você que é salvo, que é cristão, é o seu maior motivo de alegria. Eu acredito que não há outra coisa que Cristo, ou que Deus Pai, possa ter feito por nós, de tudo que Ele fez, faz e fará, que pode ser comparado à salvação nos dada, o perdão dos pecados. Uma vez que nós descobrimos que somos seres que possuem 2 naturezas, ou formados compostos de 2 naturezas, uma material e outra imaterial, nós descobrimos que a material se dissolverá, conhecerá a morte, conhecerá a corrupção, todavia que a imaterial, ela viverá também para sempre. Nós entendemos então que a vida não se limita somente a essa esfera, a esse mundo, a uma vida de 70, 80, 90 anos.
há uma vida para além dessa, onde nossas almas eternas estarão para todo sempre. E nós, por divino conhecimento, entendemos que só existem 2 locais onde as almas estarão por toda a eternidade. Somente 2 locais onde podemos encontrar a eternidade. Um é de condenação e de juízo eterno, chamado inferno, onde a raça humana e todos os descendentes de Adão foram condenados a permanecer nesse lugar. E o outro é os novos céus e nova terra, uma nova dimensão, uma esfera perfeita, onde não habita o luto, nem choro, nem pranto, nem dor, nem morte. Só que para entrar nesse estado, é necessário então receber esse dom, esse presente, conquistado por Cristo na cruz, chamado salvação. E quando nós entendemos então que existem essas 2 esferas, esses 2 mundos, e que nossas vidas estão para além dessa aqui, e elas durarão mais que 70, 80, 100 anos, saber então que recebemos esse presente, a vida eterna, o motivo da nossa maior alegria, ou o nosso maior motivo de alegria. Não há nada que Deus possa fazer por nós, aqui nesse mundo, aqui de forma física, que supera, suplanta, sobrepuja a vida eterna, a salvação, que eu e acredito que muitos esperam ardentemente entrar um dia, ardentemente passar além do rio, ir para o outro lado da eternidade e gozar com os santos para todo sempre, a mais gloriosa aurora. Entretanto, para que essa alegria da salvação fosse possível, para que esse gozo inefável, imarcessível, fosse nos dado, nos trazido, alguém teria que sofrer, alguém teria que suportar injustiça, alguém teria que suportar oposição, e terríveis sofrimentos, até a morte. Quando se diz que alguma coisa é de graça, na verdade ela é de graça para quem recebe, mas tudo tem um preço. Para que você receba algo de graça, alguém teve que pagar por aquilo. Mesmo que você entre num dono de um mercado, e o dono diga para você, a prateleira dos frios é tudo grátis, você pode pegar o que você quiser. Você pega e obtém aquilo sem pagar nada. Entretanto, alguém, para que aquilo te fosse dado de graça, teve que pagar por aquilo. Ou o dono, ou o distribuidor, ou o fabricante. Alguém pagou por aquilo. Da mesma forma, para termos essa salvação que é de graça, esse presente que nos traz gozo, alguém teve que pagar, comprar esta paz, esta alegria, este gozo. Alguém teria que sofrer, suportar injustiça, oposição e terríveis sofrimentos até a morte. E esse alguém seria o Filho de Deus, o Filho de Deus. E nesse texto de Isaías 53, apenas no verso 8, nós vamos ver alguns nuances do julgamento que Cristo teve, de como a sua morte, o seu tratamento nos seus últimos dias de vida foi cruel, foi bárbaro, foi injusto. E nós vamos ver de uma perspectiva dos homens e de uma perspectiva de Deus, a situação jurídica, física, a morte e sepultamento de Jesus, e como os homens viam tudo aquilo, e como Deus viu tudo aquilo. Então o texto começa dizendo que ele, primeiro, recebeu uma sentença injusta. Recebeu uma sentença injusta. O verso 8 diz: por juízo opressor foi arrebatado. Você percebe que o texto está escrito numa linguagem dificílima. Isso é para dar emprego a nós pastores e teólogos, mas na verdade é apenas a linguagem, o vocabulário que é difícil. A interpretação ela é muito simples.
Isso quer dizer que Cristo recebeu uma sentença injusta, foi tratado injustamente pelas autoridades, do começo ao fim da sua vida, pois nada havia feito que o condenasse. Jesus, meus irmãos, foi o único homem que pisou na face da terra e viveu uma vida inteira sem pecados, uma vida inteira justa, uma vida inteira sem dolo, uma vida inteira sem qualquer injúria sair da sua boca. E o texto de Isaías remete para isso. Ele recebeu uma sentença injusta. Um dos evangelhos diz que ele foi condenado, foi julgado, sentenciado sem causa. Ele recebeu isso. Isaías 53, o verso 9 diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus teve o julgamento mais injusto da face da terra. Foi o maior inocente de todos os tempos a receber uma sentença injusta e ser condenado. A Bíblia diz que quando Jesus é entregue aos romanos, pelas autoridades judaicas, ele é levado para ser julgado diante de Pilatos. E o tribunal que ele é julgado, no grego chama beimá. Ele é colocado ali. Ele está todo ali rasgado, flagelado, e Pilatos vai julgar aquele homem. E ele é levado para ser julgado pelas autoridades, das autoridades judaicas, às autoridades romanas. E o próprio Pilatos, em João 19, diz: eu não acho dolo algum nesse homem, eu não acho maldade alguma neste homem. Assim é a história da cruz, meu irmão. O justo, para nós sermos salvos, o justo teve que pagar pelo injusto, o inocente pelo culpado. E essa história facilmente é desdobrada, vista com riqueza de detalhes, quando eles soltam um prisioneiro, porque naqueles dias era dado ao homem o direito da liberdade de um condenado, e colocam os dois para serem votados, quem deles eles queriam a absolvição: Jesus o justo ou Barrabás o injusto? Jesus Barrabás o condenado ou Jesus o inocente? E o que acontece? A multidão pede Barrabás, para que o injusto fosse solto, para que o condenado fosse solto. O justo teria que ser condenado, o inocente teria que ser tratado como culpado. Foi assim que aconteceu com Jesus. A ideia à vista era que ele estava sendo injustiçado nesse tribunal. A segunda declaração que o texto aponta é que Jesus morreu uma morte precoce, quando o texto diz: foi arrebatado por juízo opressor, foi arrebatado. Ou na tradução NVT, foi levado embora. Em outras traduções também diz que ele foi cortado da terra. A ideia é o quê? Jesus, meu irmão, a sua trajetória na terra foi rápida, foi muito breve. Ele viveu apenas 33 anos e morreu precocemente, de forma cruel e bárbara, sendo cortado da terra dos viventes. A Bíblia diz que quando ele foi pregado na cruz, no alto do madeiro, ele vai dizer: está consumado, e tendo dito isto, expirou. Jesus morre.
O sentenciado pelo Império Romano, ou condenado à morte, uma das maneiras de matar era a crucificação ou crucifixão. Jesus foi sentenciado à morte mais cruel daquela época e até nos dias de hoje. A das mortes mais bárbaras, onde o condenado era obrigado a carregar parte da cruz, o patíbulo, até um monte fora da cidade chamado Gólgota. E Jesus foi assim, levando sobre o seu ombro a cruz, depois de ter sido severamente flagelado. E tão brutal foi a sua flagelação, que ele não conseguiu cumprir todo o trajetório sozinho, o Via Crucis. Teve que um certo Simão de Cirene, Simão Cirineu, ajudá-lo a carregar a cruz. Até que então Jesus chega até o alto daquele monte e é pregado entre dois malfeitores e hasteado em uma cruz romana. Ele foi cortado. Mataram o Senhor da vida, mataram o pão da vida, mataram a água da vida, mataram o príncipe da paz, mataram o Senhor da glória, mataram após um julgamento injusto, após uma sentença cruel. Esse julgamento, por exemplo, o Sinédrio se reúne à noite, e não estavam com todos os membros, porque não havia provas legítimas para acusarem Jesus, de modo que tiveram que subornar testemunhas falsas, porque não acharam dolo na sua boca. E após essa sentença, esse julgamento injusto, a sentença vem na forma mais cruel. E para o judeu, isso tinha uma conotação muito mais severa. Porque em Gálatas, ou em Deuteronômio, diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Não deixará o cadáver, o corpo, pendurado no madeiro, não hasteará no madeiro. Jesus então naquela cruz, por quê? Porque maldição será. O ato de Jesus carregar esse madeiro, ser sentenciado à morte e crucificado, não era só uma forma de morte bárbara e cruel. Aos olhos dos judeus, aquele homem que se dizia rabino, que se dizia o Messias, o santo, o ungido, o enviado do Senhor, ao ser hasteado, se torna uma abominação. Os judeus olhavam aquilo com escárnio. Maldito de Deus é aquele homem, é um maldito, e está lá, debaixo dessa sentença cruel, bárbara. E isso tudo, segundo o texto, quando diz que ele foi cortado, ele teve a vida retirada subitamente, precocemente. Tudo isso aconteceu no alto dos seus 33 anos, considerado até os dias de hoje, alguém muito jovem. Terceiro, o texto também aponta, quando diz que ele, vê que tradução hoje, na NVT diz que de sua vida foi cortada no meio do caminho. Olha que tradução interessante. No meio do caminho. Precocemente. E outra tradução diz que ele foi cortado da terra dos viventes. O que é isso? Os homens o queriam fora de cena. Os homens o queriam apagar a vida de Jesus da memória, apagar a sua vida, seu ministério da memória, ou apagar seu nome da memória da terra. Se você notar, quando os apóstolos, após a morte, eles iniciam esse movimento chamado caminho, e causa um alvoroço entre os judeus. Um líder religioso, Gamaliel, disse: se essa obra for de homens, logo se desfará.
Mas se ela for de Deus, temos que estar combatendo contra Deus. O que está dizendo? Se for de homem, uma vez que está morto, vai cair no esquecimento. As autoridades judaicas colocam guardas para prender a pedra ou a porta do túmulo, porque queriam sepultar Jesus e o nome dele com ele. Queriam destituí-lo da existência e tirá-lo da memória da terra. O Salmo capítulo 2 reflete um pouco disso, porque se enfurece os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, Cristo, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos as suas ataduras, ou as suas algemas. Eles queriam, com o ato de executá-lo, de crucificá-lo, queriam apagar o nome de Jesus da memória. Foi isso que eles tentaram. Se você vê a narrativa dos 4 evangelhos, você vai notar que quando eles entenderam que Jesus se tornara uma ameaça para a sua religião legalista, para os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, e principalmente a seita, a casta judaica mais rígida, eles então, a partir daquele momento, intentaram um plano para tirar a vida de Jesus. Mas sabiam acerca das profecias que ele mesmo dissera da sua ressurreição. Então, mesmo depois de morrendo, eles vão subornar guardas, subornar pessoas, para que digam que vieram e roubaram o corpo, porque queriam tirá-lo da memória dos homens. E a quarta afirmação que o texto aqui nos passa, é que ele morreu sem deixar nenhum filho, sem nenhuma descendência. Veja só, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Parece difícil, né? E de sua linhagem quem dela cogitou? A ideia é assim, ó, eles escarneciam dele, porque para a época era uma vergonha um homem morrer sem deixar filhos, sem deixar descendência. Então escarneciam dele ainda mais, pois consideravam a vida inútil um homem morrer sem deixar filhos. As pessoas passavam e maneavam a cabeça: salvou os outros, salva a si próprio. Está ali o nosso Rei da Glória, o Deus em carne, vestido de músculos, ossos, nervos e peles, ali esquecido, ali precocemente, tendo a vida tirada em uma sentença injusta, objeto de escárnio e uma maldição, pendurado em um monte que se chamava caveira. Este é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Não deixou nenhum descendente, morto, enterrado, apagado da memória, sem descendente. Queridos irmãos, essa foi a maneira como o nosso Salvador foi tratado em seus últimos dias. E assim foi condenado e morto da forma mais desprezível possível. Dizia-se rei, mas sem família. Dizia-se rei, mas sem um trono. Dizia-se rei, mas sem um reino. Essa parece que é uma perspectiva, pelo menos uma perspectiva dos olhos humanos, o que tinha acontecido. Quando eles vão citar, por exemplo,
E nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido de Deus. Parece que é muito difícil, né? Tenho certeza que você leu isso aqui 50 anos, nunca entendeu. Nós o reputávamos por aflito, ferido, oprimido de Deus. Simples. Nós achávamos que ele estava sendo condenado pelos pecados dele. A ideia é assim: todo mundo que olhava, pobre homem, é um maldito, deve ter feito muita coisa ruim. Essa era a perspectiva de quem assistiu aquele festival de escárnio, aquele horror daquele santo justo sendo crucificado. Entretanto, o que parecia um indício de uma derrota, de um golpe, de uma queda, ou parecia uma suposta injustiça, aos olhos de Deus, na perspectiva de Deus, tudo muda. Primeiro, aos olhos de Deus, o julgamento de Jesus foi justo. O julgamento foi justo. Por quê? Posto que o Filho de Deus levava sobre ele nossos pecados, como um homem, ele estava sendo julgado injustamente pelos homens, mas como Filho de Deus, ele estava sendo julgado justamente por Deus, o Pai, pois ao levar nossos pecados, ele se fez culpado. Aos olhos dos homens, o julgamento era injusto, mas aos olhos de Deus, segundo aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, por nós, se fez pecado. O justo na cruz se fez injusto, o inocente na cruz se fez culpado. Portanto, a sentença, a morte, aos olhos de Deus, era justa. O Salmo, que eu vou ler rapidamente aqui, 22 atesta para isso. Meu Deus, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me responde. Também de noite, porém não tenho sossego. É o brado que Jesus dá ao ser sentenciado, porque à luz do julgamento humano, era injusto, ele estava sendo desamparado, e por isso clama: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então a resposta vem no verso 6: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Verso 3: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Ou seja, quando ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque tu és santo e eu sou verme. Porque Jesus usa um termo desse contra si próprio ou consigo mesmo? Porque na cruz, ao se fazer pecado, ele se considera, ou ele se reduz a um verme. O hebraico aqui dá a ideia de uma larva. Portanto, meu irmão, a sentença de vocês, pasmem, a sentença de Jesus era justa aos olhos de Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado. Então, o próprio Isaías 53 diz que o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Então, quando Deus olha para a cruz, para o Gólgota, ele não vê o Filho santo e puro, ele vê uma bola de iniquidade, uma bola de transgressão, a minha, a sua, a de todo o seu povo, de todos os escolhidos, de todas as eras, de todos os tempos, de todas as partes, todas lançadas em Jesus. Como homem, estava sendo julgado injustamente pelos homens, mas como filho, estava sendo já julgado justamente por Deus, o Pai, pois ao levar nossos pecados,
se fez culpado. Você está entendendo agora? Isso aqui é o coração do Evangelho. Porque o Senhor, quando se apresenta a Moisés no Monte Sinai, Ele declara a sua glória, Deus justo, bendito, misericordioso, que não inocenta o culpado, que não tem o culpado por inocente. Se o nosso pecado não está em nós, está no Filho, o Filho se faz culpado, e o Senhor não tem qualquer que seja culpado por inocente, nem o próprio Filho. E Ele, ou Ele, condena o pecado em nós, ou condena no Filho, na cruz. Nosso pecado estava no Filho, seu julgamento foi justo. Tem ideia disso? O texto diz aqui: designaram-lhe a sepultura com os perversos, condenado com um malfeitor, contado entre os transgressores. O texto sugere, meu Deus do céu, não é glorioso isso? Ao mesmo tempo, saber, o tema da mensagem, não sei se vai aparecer na tela, é simplesmente Jesus. Simplesmente Jesus. Agora pasmem, quando a Bíblia diz que Ele foi levado para a sepultura, como ovelha muda não abriu a boca, e quando Ele levou os nossos pecados, isso foi um ato voluntário. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, ninguém a tira de mim, eu dou livremente. Esse mandamento recebi do Pai, tenho poder para dar e para tomá-la de volta. Segundo, pensavam que Jesus tivera sua vida tirada precocemente, em uma sentença de morte, quando vão dizer, o texto que eu li, né? Sua vida foi cortada no meio do caminho. Pobre homem, no alto dos seus 33 anos, pensara que Jesus tinha expirado, exaurido suas forças, saído o espírito de vida, precocemente, uma sentença de morte. Todavia, o que eles não sabiam é que a sua missão já havia se cumprido, e que a sua morte era urgente, pois o tempo da salvação havia chegado. Por isso, aos 33 anos, ele diz: tetelestai, não foi precoce. Gálatas 4:4. E Jesus, nascido de mulher, na plenitude dos tempos, Ele veio no tempo certo e morreu no tempo certo. Mal eles não sabiam que Ele não poderia prorrogar mais a vida dele. Havia uma urgência. Os homens estavam debaixo de condenação e de juízo. Era necessário e urgente que naquele dia, naquele ano, Ele padecesse e morresse. Pensaram que era o fim de tudo, pois tinha morrido precocemente. Mas Hebreus capítulo 2 diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Não era o fim, era a redenção do seu povo, na plenitude dos tempos, no dia e na hora certa. Ele tinha pressa, por isso vai dizer a Judas: o que vai fazer, faze-o depressa. Não foi precoce, porque João 17, na oração sacerdotal: Pai, é chegada a minha hora, glorifica o Filho do Homem. É chegada a minha hora. Que hora é essa? Das duas eternidades, passada e presente, se juntar. É chegada a que hora? A hora do Filho de Deus morrer. Que coisa gloriosa! É chegada a hora. Eu vou ler um texto aqui rapidinho, não precisa de você abrir. Por que que Ele tinha que morrer? Enquanto achavam que a vida dele foi cortada
no meio do caminho. Veja só. Se vocês puderem pôr aí, turma do técnico, põem um defeito especial aí. Êxodo capítulo 12. Olha só. Verso 5 diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia desse mês. Verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Até aí. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Verso 13, esse verso aqui eu vou te falar, é outro também, viu? Só esse aqui. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Aqui é o termo Páscoa, passar por cima, passar. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O que o Senhor está dizendo? Que sangue tinha que ser vertido para o livramento dos filhos de Israel. Sangue tinha que ser vertido para eles serem poupados do anjo destruidor, da ira de Deus, da condenação. Eles pensavam que Jesus tivera a sua vida tirada precocemente, mas ele tinha urgência, porque está escrito na lei que você tem que separar um cordeiro macho e verter e oferecer o seu sangue como expiação para o pecado. Era isso que Jesus estava fazendo. Verso 10: todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas tuas mãos. Aleluia. Ele não estava morrendo precocemente. Ele havia cumprido a sua missão. Pai, é chegada a minha hora. Vem cá, você é bobo igual eu, você queria estar lá naquela época e ficar atrás, assim, 3 metros, ouvindo ele falar um troço desse, só uma frase dessa: Pai, é chegada a minha hora, glorifica o Filho, para que o Filho glorifique o Pai. Eu só não peço para estar naquela hora, porque com certeza se eu estivesse, eu iria negá-lo, apedrejá-lo, fazer o escambau com ele, você tem certeza? Mas não seria emocionante o filho orando ao Pai? Detalhe, essa é a única oração registrada de Jesus. Todas as outras, ele está ensinando a orar ao Pai Nosso. Essa não, ele ora a Deus e é registrado o que ele ora. Uau! Terceiro, escarneceram por ele morrer sem deixar descendência. Que o texto aqui, né? Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Escarneceram dele por ele morrer sem deixar descendência. Entretanto, foi exatamente o que na sua morte ele fez: concebeu uma numerosa multidão de filhos, pois com seu sangue vertido na cruz, adotaria filhos de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, o que está em Apocalipse capítulo 5, e o que está em Isaías 53:11, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles
levará sobre si. Uau! Ou a última parte do verso 12: derramou na sua alma a morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Uma família considerada respeitável nessas épocas, era de pelo menos 10 filhos, 10, 12, 30 como Davi teve, acho que Davi teve 30, se eu não me engano até chegou a 50, dado a quantidade de mulheres também. 10, 30, 50, e o pobre rabino sem deixar nenhum. Mas quando ele verte o seu sangue, o que acontece? O filho foi comprado quando ele verteu, pagou já pelo filho, mas o filho não foi trazido. Quando o filho é trazido, convém que eu vá, porque senão aquele que vai buscar os filhos, aquele que vai tomar dentre as multidões os eleitos, não virá. Jesus, como oferta de sacrifício, sobe ao Pai. Não é assim no Antigo Testamento? Quando que o fogo era derramado no sacrifício? Quando o sacrifício subia com o aroma. Por que o Espírito Santo não desceu logo após a morte de Jesus? Porque o sacrifício ainda não havia subido. 40 dias depois, o sacrifício sobe como incenso suave ao Pai. E o Pai responde como? Com fogo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e o Espírito Santo encheu aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que acontece? Quantos foram cheios? Joel capítulo 2: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então o Espírito Santo vai selando, separando, não 10, não 30, não 50 de Davi, ou sabe lá quantos Salomão com aquele tanto de mulher, mas milhares, milhões, e aqueles cuja conta toda estava pendurada, desde o sangue de Abel no Antigo Testamento, todos esses entraram para a família. É uma numerosa multidão que João diz que não podia contar, não se podia contar. Eu vou ler esse texto, porque eu estou ruim de decorar. Nos meus primeiros anos a gente decorava muito, eu e as meninas ali, ó, sem cabelo eu chamo de menina, hein? Eu vou te falar, viu? Mas antes era uma alegria, né? Olha isso aqui, vamos ver, quanto deve dar isso aqui, Martins? Você vai calcular aí, eu vou citar, você calcula mais ou menos aí. E quando tomou o livro, e os 4 seres viventes, e os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles, Apocalipse 5, para os meninos por lá, 8, os 4 seres viventes, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo canto dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quanto deve dar isso aqui? Desde Abel, conta aí. Ele deixou numerosa descendência. E outra, I have good news for you. Você crê num troço desse? A Bíblia é tão tremenda que ela vai passando as eras, as histórias, desce da eternidade, vai para a era patriarcal, e ela chega a ponto de dizer que Isaías 53, está você aqui. Dessa numerosa multidão que ele comprou com sangue, está você. Tem filhos dele aqui, tem irmãos dele aqui, me assistindo pela internet e aqui sentados. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele deixou filhos cujos quais nós fazemos parte. Dá para dar um amém pentecostal? Amém. Seus sorveterianos.
quarto e último. Quiseram extinguir seu nome da memória. Quando diz cortado foi, né? Foi arrebatado a sua linhagem e foi cortado da terra. Pensaram que com a cruz estavam extinguindo, extirpando o nome dele da memória, cortando da existência. Mas presta atenção, mas com esse ato de ser crucificado, Pilatos manda pegar uma placa com a seguinte epígrafe: esse é o rei dos judeus. Em 3 línguas, latim, hebraico e o grego. Latim, a língua dos romanos, do Império Romano. Hebraico, a língua dos judeus. E o grego, o inglês, a língua universal. De modo que quando pregam essa placa, essa epígrafe, pregam Jesus na cruz e o hastiam, o estandarte de Deus, como Josafá Vasconcelos escreveu, é erguido, e todo povo, língua, reconhece que aquele homem que está erguido, sendo erguido, não é outro senão o Filho de Deus. De modo que os romanos reconhecem, os judeus que o entregaram reconhecem, e todos os gentios veem a salvação sendo erguida. Glória a Deus. Mal sabiam que eles estavam erguendo o Criador do universo. Foi atrás da cruz que o mundo conheceu que Ele é o Senhor e Salvador do mundo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Onde se cumpriu esse texto? Na cruz. Você sabe que o diabo, todo o tiro do diabo contra Deus sai pela culatra. Ele quer matar, traz vida. Ele quer manchar, traz redenção. Ele não consegue. Como Lutero diz, até o diabo é diabo de Deus. Pitbull domado ali na coleira, que vai até onde o Senhor precisa. Jesus Cristo é o nome mais procurado da internet mundial. As eras se dividem antes e depois de Jesus. É a personalidade mais conhecida de todas as eras. Jesus Cristo veio. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, meu sacrifício, meu nome, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele veio, e veio para ficar. Nós Beatles somos mais populares que Jesus Cristo. A banda acabou em 80. Jesus Cristo vive ao longo de todas as eras. Titanic, nem Deus afunda esse navio na primeira viagem. Ele afundou. Jesus permanece erguido. Quando o primeiro astronauta foi à Lua, foi a primeira vez no espaço, diz: vi o espaço e não achei nenhum vestígio da existência de Deus. Ficou louco. Não, meu irmão, quem endureceu contra Deus e teve paz, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como não se fascinar com esse homem? Como não se maravilhar? Eu encerro assim, irmãos. Isso é o que eu consegui extrair desse texto aqui, dando uma lampejada. Mas aqui, torce, não tem fim. A fonte de saber desse livro é inesgotável. Esse é Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
seu reino jamais terá fim. Toda a terra se curve diante dele. Bendita seja essa cruz que nos comprou. Bendito seja o nosso Salvador, que nela foi erguido para nos dar vida e glorificar o Pai. Após a cruz, ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Portanto, agora uma palavra de esperança para você. Existe esperança para todos que fixarem seus olhos naquela cruz e depositarem nela sua confiança no Filho de Deus. Você está aqui essa noite e não tem a Jesus? Tem alguma coisa que te excita mais que a cruz? Que te empolga mais que a cruz? Tem alguma coisa que acelera a sua frequência cardíaca com mais velocidade do que o que foi explanado aqui? Se tem, preciso conversar com você. Você está com sérios problemas. Essa é a história da redenção. Talvez você não esteja incluído nela ainda. Talvez o plano na eternidade foi elaborado em perfeito conselho entre os membros da Trindade. E o plano tenha sido executado há 2000 anos com a morte de Jesus. Mas talvez, pelo Espírito Santo, ele ainda não foi aplicado em sua vida. Não alcançou você. E eu convido você, venha fazer parte dessa multidão de filhos que ele comprou na cruz. Entre para essa família agora. Passe da vida para a morte. Como? Você deve olhar para aquela cruz. Veja ela erguida aqui, meu irmão. Veja pelos olhos da fé. O Filho de Deus, aquele homem não era outro, irmão. Não era apenas um judeu. A Bíblia diz na lei de Moisés que tinha que sacrificar um cordeiro, mas João diz: eis o cordeiro, artigo definido, o cordeiro. Aquele homem, ele era Deus, revestido de músculos, peles, nervos, pulmões, e ele estava sendo erguido, se fazendo pecado em nosso lugar, um objeto de maldição, e por levar o pecado, a maldição, se fez culpado, e por se fazer culpado, tinha que pagar toda a dívida que nós tínhamos com Deus, e ele paga morrendo naquela cruz. O que o matou? Você acha que foi a crucifixão? A asfixia? Você acha que o que matou foi a lança do soldado romano? Você acha? Ele diz: eu tenho poder para dar e para tirar. Nem Barrabás, nem Judas Iscariotes, nem Pilatos, nem Herodes, nem Anás, nem Caifás, nem César, nem todas as legiões romanas, nem todas as legiões de demônios, nem Satanás teria autoridade ou poder contra a vida dele. Quem tirou a sua vida foi o próprio Pai. Carregado de pecado, carregado de maldição, carregado de culpa, o Senhor vai despejar nele todo o cálice da sua ira, que espumava, séculos e séculos espumando, desde o pecado de Adão, desde o pecado de Caim, e agora o Filho de Deus vai beber todo o cálice. A ira de Deus é lançada dos céus no Filho, e o Filho é morto pelo Pai. Olhe para aquela cruz. Lembra do progresso do peregrino? O peregrino, ele carrega um fardo nas costas. É o seu pecado. Quando é que ele desata o fardo do pecado? Quando ele avista a cruz. Ele vai lá e o fardo do pecado é tirado. Primeiro, olhe para a cruz e lá deposite seus pecados. Confesse seus pecados. Eu fui um trambiqueiro, um safado, mentiroso, idólatra, eu fui mau, eu me arrependo. Lance esses pecados lá. Diga: Senhor, eu não sou bom, eu nunca fui bom.
minhas obras são trapos de imundícia. Lança seu pecado lá. E após lançar o seu pecado, aquela cruz, aquele homem é o quê? Nosso objeto de fé, em quem se ancorar, numa tempestade em quem segurar, onde tem terra firme, com esse furacão da ira de Deus que vem, Cristo é nossa âncora, é a nossa rocha. Lança sua fé nele. Eu creio que tu és o Filho de Deus e que fez por mim o que eu não poderia fazer, pagou o preço que era impossível a mim ser pago, e em ti, no seu sacrifício, eu deposito minha fé. Faça isso hoje. Olhe para a cruz, deposite seus pecados, lance sua confiança em Cristo. E hoje, não é amanhã, não é daqui a pouco, hoje você pode ter sua sentença anulada e passar da morte para a vida, de um condenado para um salvo, de um filho das trevas para um filho da luz. O Espírito Santo pode entrar hoje, aquele Espírito que desceu em Pentecoste, prometido em Joel que toda a carne receberia, pode alcançar finalmente você, e você não será outra coisa senão santuário de Deus, habitação de Deus. O próprio Deus Espírito habitará em você, no seu coração, e daí ninguém nunca mais vai tirá-lo. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Jamais. Você não tem isso? Quer isso hoje? Feche os olhos, curva a sua cabeça.